E o ego ele vai focar exclusivamente em si. Tem uma parte nossa que só pensa em nós, você já percebeu? Não, o outro não tô nem. No relacionamento próspero, o ego ele é colocado a serviço dessa, vamos colocar, desse eu verdadeiro. Ele é colocado a serviço. No relacionamento não próspero, o ego domina esse eu. Então, vamos fazer um exemplo aqui de um relacionamento próspero e não próspero. Um baseado no ego, que é o relacionamento não próspero, e o outro baseado no não ego, ou seja, no eu verdadeiro. Vamos colocar eu verdadeiro e ego. O relacionamento baseado no ego, a pessoa primeiro, ela centraliza-se nela mesma. Ela quer que o outro a sirva e invista no bem-estar e na felicidade dela e não faz a mesma coisa com o outro. O ego, ele quer possuir o outro. O eu verdadeiro dá liberdade para o outro. O ego, ele acredita que é sempre o outro que é o problema. O eu verdadeiro é responsável. Não, eu e ele ou ela, nós estamos causando esse problema no relacionamento, então vamos resolver. O ego acha que o relacionamento é baseado no eu. O eu verdadeiro acredita que o relacionamento é baseado no nós. O ego baseia o relacionamento muitas vezes na raiva. O eu verdadeiro baseia o relacionamento na serenidade. O ego acredita que a felicidade é um objetivo a ser alcançado, e uma vez alcançado, nunca mais vai se perder. O eu verdadeiro sabe que a felicidade é um estado, que ela passa, depois vem um pouco de tristeza e depois volta de novo. O eu verdadeiro entende que a vida não é linear. O ego baseia o relacionamento nas expectativas dele, e a expectativa é a mãe da frustração. O eu verdadeiro entende, não, vamos caminhar, nós temos uma jornada, vamos colocar a expectativa de lado, vamos tirar o peso de cima um do outro, vamos caminhar junto, vamos nos ajudar. Você entende que é diferente? Os caminhos aí, para dar alguns exemplos, os caminhos aí são diferentes. E muita gente que fala que já tentou de tudo, mas o relacionamento não funciona, é muito por conta da expectativa idealística de encontrar um ser extraordinariamente perfeito que agora sim tá... Gente, isso não acontece. E o que de fato, né, você fez para dar certo? Será que você fez de tudo mesmo? E se você fez de tudo, o que você fez, né? E por que não te deu resultado? Isso é sempre a importância, né, de ter um mentor e de ter um método. Exato. De seguir um método. Se você diz para você mesmo agora aí, assistindo essa aula, que você já tentou de tudo, o que você tentou? E por que não deu certo? Né? Quais são os resultados que você teve? Por quê? Então, assim, existe a importância de ter um mentor e de ter um método. Exatamente. Se você ainda não alcançou aquilo que você quer, nesse caso um relacionamento próximo, é porque você não sabe o que você precisa de saber para alcançar. Não só você, a gente também tem coisas na nossa vida pessoal que a gente ainda não alcançou, porque a gente não sabe, não tem um conhecimento para alcançar aquilo. Depois que a gente tiver, a gente alcança. O Marcos Trombeta, né, que foi nosso mentor, ele fala muito, né? Se a pessoa tem um relacionamento perfeito, né, que você gostaria de ter, se a pessoa é rico, né, tem uma condição que você gostaria de ser, é porque existe algo que você não sabe. Eles sabem, né, quem é feliz sabe, quem tem dinheiro sabe, e você não sabe. Existe algo que você não sabe, e você tem que procurar o que você não sabe. Exatamente. É isso que você tem que fazer. E algumas pessoas, quando ouvem isso que às vezes a gente fala, elas se sentem às vezes ofendidas ou se sentem assim incomodadas. Por quê, gente? Quem não tem um relacionamento próspero fica incomodado com quem fala que tem. É igual aquelas pessoas que criticam muitas as outras, não tem? Se você for olhar, essas pessoas não fazem. Elas criticam os que estão fazendo. Da mesma forma, as pessoas que não têm um relacionamento próspero, e às vezes nem é por maldade, é por uma dor mesmo, aí elas se esquivam. Não quero. Elas criam uma couraça, uma proteção de quando a gente fala algumas realidades. Isso aí eu acho que não tem nada a ver. Isso não sei. Porque é uma proteção. Porque
quem quer um relacionamento próspero, em primeira instância vai ter que olhar para si mesmo, olhar as suas verdades, limpar essas crenças, essas dificuldades para poder ter. Senão vai ficar reproduzindo. A maioria das pessoas que tem esse discurso, elas não param, elas não refletem, elas não passam por um processo de autoconhecimento e ficam reproduzindo. Aí culpabilizam os outros pelas suas dores. Aí fica mais dor ainda. Então a gente está aqui não para passar a mão na cabeça, não para dizer as coisinhas bonitinhas, porque a gente vive uma realidade, a gente vê essa realidade aí, e se a gente não falar de fato o que é real, as pessoas não se transformam, as pessoas não mudam. Por quê, gente? A gente não quer encarar as nossas dores, a gente não quer encarar as nossas sombras, mas é encarando as nossas dores e as nossas sombras que a gente vai encontrar o relacionamento próspero lá do outro lado. Se a gente não aprender, em uma dos meus atendimentos tem uma técnica que eu utilizo, principalmente com os casais, que é a técnica da nudeza. Calma aí, não é para as pessoas ficarem nuas não, entendeu? Não é essa a ideia. A nudez aqui, a nudez tem a ver com se colocar de verdade, colocar a sua verdade, a sua realidade, falar das suas dores, conversar com o outro com o mínimo de máscaras possíveis, conversar com o outro de uma maneira sincera, conversar com o outro se abrindo. E como é desafiador, principalmente quando a gente coloca casais para fazer isso. Porque a gente quer ficar como 007, entendeu? A gente tende a não querer se abrir, tende a querer, porque a gente tem medo de ser machucado, a gente tem medo depois de ser traído, a gente tem medo de ser rejeitado. Compreendo, eu também sou humano, eu também sinto isso. Mas a diferença talvez está no nível de consciência, talvez não, está no nível de consciência de ambos os pares, deles entenderem que isso não é dar arma para o outro, isso é ajudar-se a construir um relacionamento próximo. Mas para isso, o casal tem que estar integrado, o casal tem que ter confiança um no outro, o casal tem que olhar para o outro e assim, não, vale a pena eu me abrir, vale a pena eu me colocar, porque, gente, é na luz da verdade que se constrói um relacionamento próximo. Na escuridão, em esconder, não vai construir, porque isso é o que a maioria faz. E olha só, não tem nada de errado se a pessoa quiser continuar na escuridão. Entenda a escuridão aqui como essa coisa bem assim, não, eu não falo, eu não me abro, eu vou ficar na minha. O que o outro vai fazer comigo se eu falar? Não, eu prefiro ficar nessa aqui de dominação do que de apoio. Tem gente que vive assim, e ok, a gente não está aqui para julgar, a gente está aqui só para esclarecer. A gente está falando, esse modo de se relacionar, baseado na nossa experiência, de tudo que a gente já tem estudado, tende a não funcionar, porque as pessoas se tornam o quê? Combatentes uma da outra. Elas ficam sempre na espreita e na defensiva. E se eu quero criar intimidade com alguém, e num relacionamento de casal precisa, nas trevas, ou na escuridão, na não verdade, na não honestidade, não vai funcionar. Tende a não funcionar. Porque como que você vai criar intimidade com alguém que você não conhece? Como você vai criar intimidade em alguém que você não confie? Não tem como. Tem casais que são estranhos. Eles vivem na mesma casa, compartilham a mesma cama, viajam juntos, mas eles são estranhos para si mesmos. E estão lá. E estão achando que aquilo é normal. Gente, não é normal ter um relacionamento que a maior parte é briga. Não é normal a desarmonia, não. Parece até um contrato, né? Não é. A gente só pode ter a intimidade e tal, dia, hora marcado, mas assim, um relacionamento mesmo de verdade, né? De se conhecer, um conhecer a essência do outro, né? Tentar, pelo menos, conhecer os recursos, conhecer as dores e conviver, né, com isso. Porque a gente não pode mudar a outra pessoa, né? Não tem como. Não podemos mudar a outra pessoa, porque a gente quer mudar a outra pessoa, quer fazer a outra pessoa se tornar a nossa versão, a nossa Xerox, não é isso? Não vai conseguir. E a riqueza, você sabia que o desenvolvimento acontece através da tensão dos opostos? Observe o nosso mundo. O nosso mundo, ele é feito de contrastes, homem e mulher, alto, baixo,
pequeno, alto, baixo, pequeno, grande, doce, salgado, né? Doce, amargo. Percebe os contrastes? Então, os contrastes, os opostos, eles favorecem o desenvolvimento. Então, quando um tenta tornar o outro a imagem e semelhança, ele está travando o seu desenvolvimento e o do outro. É importante aprender a conviver com a diferença para que o desenvolvimento aconteça. Então, sempre vai ter algumas diferenças, mas a grande sacada não é eliminar as diferenças, é aprender a ajudar o outro a crescer com as diferenças. E com isso você também crescer. Porque se o outro tem uma característica X e você tem uma característica oposta dele, ao invés de causar uma confusão, você pode aprender com essa característica dele e vice-versa. Igual, aqui, eu sou bem rápido e ela é um pouco mais, não é? Vamos dar um exemplo. Você não é um pouco mais devagar em algumas coisas? Em algumas coisas. Não quer dizer que isso é um problema. Ela está se sentindo mal. Gente, não tem problema em eu ser mais rápido e ela mais lenta. Só são características diferentes. Sim. Eu não sou melhor e nem ela pior. Não é isso. Ela tem características assim que eu falo, uau, coisa incrível. Mas por que eu estou falando isso? Porque às vezes eu quero fazer uma coisa rápido e ela está lá. Não, calma. Eu já queria ter terminado aquilo e ela está lá. Mas olha só, isso não é um problema. Eu preciso de aprender. Às vezes a velocidade precisa da lentidão um pouco. E a lentidão precisa um pouco da velocidade. Da rapidez. Você está falando isso igual dos bolinhos de chuva hoje? Também. Mas não só por causa disso. Mas também. Você entende que uma coisa complementa a outra? O mundo não é só velocidade e não é só lentidão. O mundo é lentidão e velocidade. O mundo é rápido e devagar. Você entende? Às vezes não. O mundo é criatividade e execução. Não é só criatividade nem só execução. Então, os casais, é importante que eles entendam que a diversidade e as diferenças, quando são bem gerenciadas, elas promovem o crescimento. Agora, quando elas são vistas como um problema, quando a minha característica é oposta do outro, eu acho que isso é um problema, eu tento aniquilar o outro, mesmo que não intencionalmente, porque eu acho que a minha verdade e as minhas características que é o que é. Isso é muita presunção, entendeu? Como assim? Só são características. É maravilhoso, às vezes eu queria ser mais ponderado, porque às vezes eu cometo alguns equívocos porque eu sou rápido, entendeu? Eu poderia pensar mais um pouco e ela está fazendo as coisas e eu observo assim, eu preciso de aprender um pouquinho essa... Sério, porque... Você entende? Talvez ela nem tinha percebido isso ainda, eu estou falando aqui agora. Mas olha só, e às vezes eu começo a sofrer com isso. Eu falei bem assim, não vou sofrer com isso, eu vou aprender com isso. É porque a gente faz as coisas assim com carinho, com amor, calculando, apreciando, né? Exatamente. Aí, ela pausa mais do que eu, ela desacelera mais do que eu, tá vendo? E quando eu observo isso, eu falo, caramba, eu preciso desacelerar um pouco. Eu preciso de pausar um pouco. Gente, pensa, se você vai andar de trem, e o trem está numa velocidade lá, 80, 90 km por hora, e você começa a olhar pela janela, você quase não vê a paisagem. Agora, vamos supor que o trem está a 5 a 10 km por hora, você começa a olhar a paisagem. Você começa a observar. O ego, ele está todo o tempo no 90 e no 100. Esse eu verdadeiro que eu estou hipotetizando aqui desses dois seres que estão dentro da nossa cabeça, ficam conversando, ele é esse que está a 5 km por hora. Então, ele observa a parceira e o parceiro do lado, ele vê que o parceiro e a parceira têm características maravilhosas, ele vê também os defeitos, mas ao invés de culpabilizá-lo e acusá-lo, eles começam a trabalhar aquilo. Ele começa a ver a beleza do outro, ele começa a olhar o outro como um ser sagrado, entendeu? Isso tudo